Olá! Sim, essa foi minha tentativa de criar um fundo novo pra vocês. Mesmo que vocês não gostem, pelo menos é diferente, então disso vocês não podem mais reclamar. Inclusive é um fundo totalmente original. Essa aqui é uma obra minha que eu fiz quando eu tinha 6 anos, sei lá, muito tempo atrás. E essa é uma novidade que estou lançando, e essa aqui é a bandeira gay. Caso vocês não saibam, sim, eu sou um homossexual. E é um pouco sobre isso que eu queria falar neste vídeo. Hoje eu vou falar sobre ser um homem homossexual. Então vamos ao vlog! Eu acho que eu já disse aqui pra vocês que ser homossexual, de uma certa forma, me salvou de não ter absolutamente nenhuma noção do que é ser oprimido. Será que isso é importante? Sim. Se vocês me perguntarem exatamente quando eu me dei conta de que eu era gay, eu não vou saber responder, porque desde muito criança eu já sabia que eu jamais beijaria lábios femininos. Tinha razão? Não, pois depois que você cresce, você fica bêbado em muitas festas, em que louco de bebida vejo mulheres apenas como diversão, como amigas, duas pessoas femininas experimentando na faculdade. Desde que eu consigo me lembrar, eu sempre tive uma versão muito grande pelo universo masculino e por tudo que estava ligado ao estereótipo do que é ser homem. Até hoje eu ainda tenho um pouco isso. Por exemplo, se você quiser ter certeza de que eu não vou querer aceitar um convite seu para ir no cinema, me convide para um filme de guerra, porque é uma das coisas que eu menos tenho vontade de fazer na minha vida. Se alguém me perguntasse, Felipe, você quer assistir um filme de guerra ou assistir uma maratona com Shrek 2, 3 e 4, eu ia escolher o tiro. Durante algum tempo na minha infância, eu cheguei a cogitar se eu era trans, porque eu tinha muita vontade de ser mulher. E eu até tinha medo de me perguntar muito isso e descobrir que na verdade eu era mesmo, porque eu sabia que eu ia sofrer muito mais do que ser apenas um homem gay. E mais tarde, conforme fui aprendendo um pouco mais e lendo sobre o assunto e conhecendo pessoas, cheguei à conclusão que isso deve ser um pouco como você bater o seu dedinho numa quina, sabe? Às vezes você pode até achar que quebrou, mas quando quebrar de verdade, você vai saber, porque você não vai conseguir nem tocar o seu pé no chão. Muito cedo eu já tinha consciência de que gostava de garotos, apesar de que eu não lembro de ter sentido atração pelos meus colegas ou de crianças da minha idade. Como qualquer pessoa extremamente perturbada, eu sempre senti muita atração por pessoas mais velhas. Meu sonho era que um homem mais velho se interessasse por mim, eu vivesse um tórrido romance, e daí eu vejo fotos antigas minhas e eu falo, gente, eu era só um leitão horroroso. Como que eu pude sonhar que eu conseguiria seduzir como uma lolita, sendo que eu era apenas muito feio? Eu passei pela fase da pré-adolescência e da adolescência, em que o seu rosto ainda não cresceu ao redor do seu nariz e você só é muito estranho. E ali eu tinha perdido completamente as esperanças de que algum dia eu ia conseguir qualquer coisa que prestasse. Mas foi também por volta desse período que as coisas ficaram muito mais claras pra mim, e começou a pressão de que alguma hora eu precisaria me assumir pras pessoas ao meu redor, se eu quisesse algum dia ter uma vida livre e feliz. Então o que eu fiz? O que qualquer pessoa normal faria? Eu pesquisei na internet idade média em que gays se assumem e tava dizendo lá que mais ou menos 16 anos. E daí eu botei um prazo pra mim mesmo. Até lá eu vou me assumir pros meus pais e eu finalmente vou poder ser um homem livre. Aí eu passei 3 anos procrastinando e chegando cada vez mais próximo dessa data limite que eu tinha imposto a mim mesmo. O primeiro ano era aquela procrastinação gostosa, sabe? Quando você ainda tem um prazo muito longo, você fica tipo assim, ah, é verdade, ah não, daqui a pouco eu vou lidar com isso. Inclusive talvez eu tenha até mais maturidade, e a maturidade nunca chegava. Mais ou menos pelo segundo ano começou uma pressão um pouco mais intensa e eu falei, gente, tinha prometido pra mim mesmo, hein? É melhor tomar cuidado. E aí finalmente chegou o terceiro ano e eu tinha 16 anos e essa era a minha data limite. E aí foi um pouquinho mais difícil porque todo momento que eu estava sozinho com os meus pais eu falava, será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? E eu só ficava com muito medo e não falava nada. Os meus pais sempre foram pessoas muito tranquilas, eu sempre tive em algum lugar dentro de mim a certeza de que ia dar certo e eles iam me aceitar. Eu admito que pra mim foi um processo muito mais fácil, mas ainda assim foi extremamente assustador. Só de pensar sempre me embrulhava o estômago e eu decidi algumas coisas, como por exemplo, eu não queria me assumir quando a minha irmã estivesse presente, porque eu sabia que ia ser uma pessoa a mais e isso só ia tornar mais difícil, então eu tava esperando o momento ideal, que nunca aconteceu, óbvio. Um dia eu estava simplesmente assistindo o show de Truman com os meus pais, eu, minha mãe e meu pai deitados na cama, assistindo a um tela quente, alguma coisa nesse estilo, e eu fiquei o filme inteiro pensando, eu tenho que me assumir, eu tenho que me assumir. E daí eu falei, quem eu tô querendo enganar? Eu nunca vou me assumir. Vou só procrastinar como todas as outras vezes que eu pensei isso. E daí eu levantei e fui pra cama, derrotado e tristíssimo mais uma vez. E aí tem uma coisa que quando eu vou andar de montanha-russa, por exemplo, eu fico com muito medo, mas eu só desligo qualquer pensamento desse tipo e fico andando automaticamente na fila até escutar o clack do cinto e não poder mais sair. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Uma vez que eu tava na cama, eu falei, é agora ou nunca. E aí eu desliguei qualquer tipo de pensamento ou indecisão e fui apenas caminhando até a cama dos meus pais, virei para eles e falei, mãe, pai, eu sou gay. E aí escondi minha cara nas cobertas, com medo da reação, mas como eu já tinha previsto um pouco, super tranquila. E depois eles falaram o básico de que eles me amavam do mesmo jeito, nunca iam deixar de me amar e que tava tudo certo. Meu pai falou, beijos, vou dormir, tô muito cansado. Enquanto a minha mãe, é óbvio, não conseguiu dormir. E a gente desceu pra conversar, eu e ela. E aí eu lembro que a gente tava sentados na sala e já era muito tarde da noite e tava passando Ben-Hur na televisão. Mesmo sendo jovem, eu já entendi o subtexto erótico homossexual, então só foi um pouco constrangedor. E daí a gente conversou e isso foi muito importante pra mim. Tem uma coisa que a minha mãe falou que ficou muito na minha cabeça, que ajuda a gente a perceber que a gente tem que ter um pouco de paciência com nossos pais, porque a gente teve todo um período de se acostumar com a ideia, e quando a gente fala pros nossos pais, o mais óbvio que seja, muitas vezes eles nunca disseram em voz alta, então eles precisam de um tempo também pra digerir a notícia. E minha mãe me disse que de uma certa forma era uma decepção, mas não de uma forma necessariamente negativa, só porque geralmente quando nossos pais têm um filho, eles imaginam todo um futuro, então agora ela tava num processo de largar a mão de tudo aquilo que ela tinha imaginado e reimaginar toda a minha vida. Nesse sentido, era um pouco frustrante pra ela, mas ao mesmo tempo
não mudava em nada o amor que ela sentia por mim. Não foi exatamente o alívio que eu tava imaginando, até porque eu demorei mais uns 2 anos pra me assumir pros meus amigos, e eu sei que esse é o processo inverso, porque geralmente as pessoas se assumem antes pra eles, depois pros pais, mas eu sempre fui muito infantil, e eu nunca consegui mentir pros meus pais, então aquilo era uma necessidade urgente pra mim. Eu falei, ok, agora eu posso relaxar e esquecer essa história inteira e virar uma pessoa sexuada, e comecei a conversar sobre isso com ninguém. Logicamente que não foi isso que aconteceu, e eu não sei se vocês conhecem minha mãe, mas a minha mãe também não consegue mentir pras pessoas, muito menos deixar de conversar com ela sobre coisas particulares da minha vida. E aí, conforme as semanas foram passando, a minha mãe sempre me dizia, Felipe, eu falei pra minha amiga que você é gay, tem problema? Não, mãe, tudo bem, tudo bem. Felipe, eu falei pra sua avó que você é gay, tem problema? Não, mãe, tudo bem, tudo bem. E assim foi por um tempo. Segundo ela, quando as pessoas perguntavam, e as namoradas, ela simplesmente não conseguia virar e mentir, então ela falava, o Felipe é gay. E eu admito que pra mim foi muito bom, porque eu não precisei me assumir pra mais ninguém da minha família. Foi um grande alívio, um favor que ela me fez. Eu até lembro de uma história no começo desse processo, em que ela já tinha contado pra algumas pessoas, então eu já tinha percebido um padrão, mas ao mesmo tempo eu não sabia a extensão, que eu estava na casa da minha tia, e era uma tia jovem, que tem apenas uns 8 anos a mais do que eu, e ela tava se arrumando pra sair, tomando banho, e daí ela falou, Felipe, você pode me trazer uma toalha? E daí eu fui lá pegar a toalha, quando eu fui entregar pra ela, ela tava parada completamente nua na minha frente. Isso é estranho, nunca aconteceu antes. Tia, a minha mãe te falou alguma coisa sobre mim? Ai sim, porque eu tô agindo de uma maneira diferente. Eu, não, é só pra saber mesmo. E essa se tornou uma das grandes anedotas da minha vida. Depois desse processo todo, as únicas pessoas que eu tive que me assumir mesmo foram as minhas 2 primas, que elas eram muito mais jovens quando eu me assumi pros meus pais. Eu morava em São Paulo e eu tava na casa delas, e a gente tava conversando sobre alguma coisa, e daí uma das minhas primas falou, eu queria tanto ter um amigo gay. Eu falei, mas você já tem um primo. E daí elas ficaram chocadíssimas, mesmo já sendo extremamente afeminado, mas também me aceitaram super de boa. E além delas, também tive que me assumir pros meus amigos, claro. E essa, por incrível que pareça, era a parte que eu tinha mais medo, mas ao mesmo tempo, como eu já tinha me assumido pra algumas pessoas, e toda a minha família já sabia, eu já tava mais tranquilo, e todas elas aceitaram muito bem. Então eu só tenho a agradecer a todas as pessoas da minha vida por serem extremamente respeitosas e compreensivas. Muito obrigada. E aí então eu me mudei pra São Paulo pra fazer a faculdade. A partir do momento que eu mudei de cidade, contexto, eu falei, quer saber, agora eu só vou me apresentar assim. Oi, Felipe, prazer, sou gay. Não deixando qualquer tipo de dúvida. E aí sim, finalmente o peso foi levantado. Isso sim era o alívio que eu estava procurando desde o começo, que é poder construir toda uma identidade que não partisse de uma história que eu já tinha construído fingindo ser alguém que eu não era. É mais ou menos esse o vlog, é mais ou menos essa minha história. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um comentário, compartilhem, mostrem pras pessoas, se inscrevam no meu canal e deem um like. Inclusive, eu queria implorar pra vocês me fazerem perguntas, sugestões de temas, ou qualquer coisa que me ajude a ter ideias para esse canal. Se vocês não gostaram desse vlog, fodam-se porque eu gostei.